Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Pretoteca, esse espaço que a gente sempre abre para dialogar sobre nós, sobre a nossa negritude, também para exaltar figuras importantes para a nossa comunidade preta no Brasil e no mundo, né? E hoje não podia ser diferente, a gente está fazendo essa gravação já para falar sobre a Rebeca Andrade. Que garota maravilhosa, gente que torceu, chorou junto. Eu estava chorando junto mesmo assistindo essa garota conquistar mais um feito, né? Uma medalha de prata aí nas Olimpíadas de Paris. Mais uma conquista incrível. E aqui com a gente hoje, a gente tem uma pessoa super especial também, que vai nos ajudar a entender como tudo isso funciona, também o impacto que a Rebeca traz para tantas meninas da periferia, assim como ela, que veio ali da periferia de Guarulhos. E eu tenho propriedade para falar, porque eu também sou da periferia de Guarulhos, então eu sou uma grande fã da Rebeca, também pela história dela. E a gente está aqui com a Sandra Pacheco Bezerra, ela que é ex-professora de ginástica da Prefeitura de Jandira, e ela hoje ainda é árbitra da modalidade de ginástica artística no âmbito estadual. Queria te dar as boas-vindas, Sandra, aqui ao nosso Pretoteca. Seja muito bem-vinda, uma honra, um prazer imenso te receber aqui hoje. O prazer é todo meu de poder falar da nossa modalidade, né? A ginástica artística do Brasil, fazendo história, mudando história, que foi um espetáculo. Não tenho nem palavras para definir a tamanha beleza que hoje foi a nossa ginástica de forma geral. É verdade, né? É verdade. A gente fala da Rebeca, mas as nossas ginastas, né? Elas conseguiram esse feito também da medalha de bronze, a primeira medalha olímpica, né? Na modalidade ali, e foi uma coisa muito importante para o Brasil. Mas antes da gente começar falando sobre tudo isso, ô Sandra, você também já foi ginasta, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa sua história também na ginástica artística. Fui atleta da Prefeitura de Osasco durante 18 anos. Comecei um pouco tarde, com 12 anos, mas era forte, flexível, pequena, esperta e a determinação que a modalidade precisa, né? De almejar os longos, né? Assim, os sonhos de ganhar uma medalha, de representar o estado, o Brasil, o município, enfim. E fui atrás desse grande feito, né? Consegui, durante os anos que passei, competi paulista, brasileiro. De uma forma geral, fiz a minha história na modalidade de ginástica artística. Que maravilha, que maravilha. E o quanto isso te ajudou ali, né? Te beneficiou também quando você foi virar árbitra, né? Hoje, como é que faz? Como foi para você virar árbitra? Como que é esse processo, né? Esse trajeto? Então, é um curso, né, que a federação ou uma outra empresa, dependendo que entende da modalidade, né, eles fornecem, né, então você faz esse curso, são os 4 aparelhos, tem prova, né, tem prova prática, tem prova teórica, para você entender como é uma composição de uma nota. Só que é em ciclo de 4 em 4 anos, então se você não renovar, você não é mais árbitro. Se você não fizer a prova de novo, se você não se atualizar com o código novo, você não é mais árbitra de nada, nem estadual, nem nacional, nem internacional. Então, isso é um pouco complicado, mas necessário. Entendi. E Sandra, já pegando aí que você ainda é árbitra também da modalidade, a gente aqui brasileiro, a gente tá com aquela coisa, né? Porque a gente estava se sentindo roubado, né? Eu vou falar agora como brasileira, tá? Vou sair da roupa de jornalista aqui, da roupagem brasileira. A gente estava assim, gente, a gente está sendo assaltado aqui, é roubo, né? Me fala sobre essas notas também, como você avalia essas notas de hoje, por exemplo, né? Da Flavinha, também da Rebeca. A gente está falando hoje, gente, mas na verdade o episódio está rodando agora na sexta-feira, então a gente está fazendo essa gravação, claro, logo depois que aconteceu esse feito da Rebeca ali e dessas duas meninas representando o Brasil, mas queria que você falasse um pouquinho sobre essas notas, né? Elas, como você avalia? Foram justas ali? Como é que está sendo essa arbitragem aí na Olimpíada? Como você avalia? Olha, falando assim da ginástica artística, é muito difícil ele roubar, porque tem um parâmetro para nota, né? Então, um desconto de 0,10, de 0,30 e de meio ponto. Eu posso ver e descontar 0,30 e a outra pode ver e descontar 0,10. Esses 4 árbitros principais, vai sair a maior nota e vai sair a menor nota. E vai ter uma média.
E nessa média mesmo, essa média tem um parâmetro. Eu não posso, tipo, dar 16,30 e a outra eu dar 13,30. Aí vai falar, não, sua nota está fora do padrão, aí você tem que subir a sua nota. Então, é muito difícil ter essa falha aí. No salto, por exemplo, a Rebeca, ela fez o salto quase perfeito. Quase ela tirou a nota máxima. Mas o salto dela valia menos que o salto da Rebeca. Então, impossível ela ganhar, não teria como. Da Biles, né? Uhum. Da Biles, no salto, por exemplo. Agora, na trave, teve mais desconto. Aí conta uma série como um todo, o que ela executa e vai somando, né? Para poder sair a nota de dificuldade dela. Então, agora para entender, Sandra, por exemplo, você falou sobre esse desconto, também sobre a questão de salto com maior dificuldade, menor dificuldade, porque isso é importante para a gente entender, porque a gente chega ali, está assistindo, a gente viu que a Rebeca fez algo perfeito, né? Cravado, né? O pessoal está brincando agora nas redes sociais que o Brasil é viciado em cravar, né? E aí a gente chega com a Simone Biles, que assim, eu admiro muito, então eu jamais torceria para ela errar, mas a gente viu que ela foi ali com o pezinho para trás, ela não cravou nessa hora do salto, e mesmo assim a nota dela foi lá em cima. Então o que explica isso realmente é a dificuldade. Então, né, Sandra? Então eu já deixo essa pergunta para você e mais uma. Quanto que desconta o fato da pessoa não cravar? É grande ou não? Então, quando ela crava, ela não tem desconto. Então, ela não teve desconto na chegada. Porém, durante o salto, se ela fizer flexões de perna, afastamento de perna, aí durante o salto ela tem execução. Agora, um pequeno passo 0,10, um passo maior 0,30, mas diante do salto que ela fez, mesmo com aquele passo, não tinha como a Rebeca ganhar, entendeu? Então, isso foi diferente do que ela fez no começo, né? Porque dando uma olhadinha no último salto que ela fez, há alguns dias, né? Quando ela se classificou aí para essa final, né? Do individual geral, ela tinha uma nota muito menor, né? Eu tinha olhado, tinha sido 14 e alguma coisa para baixo, assim, né? E aí, ela aumentou o grau de dificuldade também, a Biles, ou Sandra? Você diz no salto? Isso, no salto. Olha, eu não fiz a comparação. Não fiz a comparação. Então, se eu falar agora para você, eu posso errar. Porque eu só estava dando uma olhada na nota de partida dela que sai naquele painel. Que aparece o número do salto em cima, e embaixo do painel aparece a nota, tipo 6,50, que seria 10, né? 16,50. Então, olhando de forma geral, ela tem é muito alto o salto dela, é muito bom o salto dela, e durante o salto ela não tem erros, né? E mesmo o salto da Rebeca não tem erro, mas é mais questão de valores de salto, valor. Se um sai demais, como eu falei para você, impossivelmente a outra consegue tirar uma nota maior. Ela quase tirou a nota máxima, ambas quase tiraram a nota máxima dos saltos. Sim, isso é muito importante mesmo para a gente entender, né? Para a gente parar de falar que a gente foi roubado, assaltado ali na Olimpíada, né, Sandra? Porque é muito difícil, a gente deixa a emoção, né, exacerbar, assim, né, Sandra? Exatamente. Mas eu penso assim, só a gente estar ao lado dos Estados Unidos e elas olharem para nós e dizer assim, nossa, ela fez uma série de trave muito boa, que eu preciso fazer tão boa. Então, assim, só isso já deixa a gente lá em cima, em questão, quem era a ginástica há anos atrás? Quem conhecia a ginástica do Brasil? Então, isso é uma honra, né? Uma honra ver a Biles olhando para a nossa Rebeca Andrade fazendo a série, aplaudindo embaixo, porque a ginástica é isso, é esse companheirismo, é essa amizade. Óbvio, ninguém vai torcer para ninguém cair, porque eu penso assim, eu não posso ganhar da outra porque ela caiu. Eu tenho que ganhar dela, ela acertando e eu acertando. Porque se ela caiu, ela já perde um ponto. Então, não é disputa. Isso, para mim, não é disputa. Uhum. Mas, de forma geral, ambas estavam torcendo, né? Mas a Rebeca é um fenômeno. Ela é um fenômeno de... Assim, não tem outra como ela. Não vai surgir outra como ela. A Rebeca é muito talentosa, muito boa. Mas já é mais alta. Então, tudo isso já dá uma diferença para a modalidade. Ela é muito forte. Pode ver que ambas, na Paralelas, que é a série que o Brasil não tem uma boa pontuação, vamos dizer assim, ambas não são boas na paralela, mas são boas de salto, boas de solo e boas de trave, porque a trave, você não precisa ter forças assim, além, e nem
ser tão flexível, você tem que ser uma ginasta mais completa e fazer uma trave sem queda, vamos dizer assim. Agora, as paralelas de uma chinesa, você percebe que é uma leveza, é uma coisa assim que você fala, gente, nem parece que ela está fazendo paralela, parece que elas estão olhando ali. Parece uma pluma ali em cima, né? Parece que é tão leve. Então, essas são as diferenças. Agora, mais pesada, você já olha, você fala, nossa, que pesada, ela faz tudo que a outra fez. Só que com essas diferenças de leveza, de ritmo, a gente fala, né? Que a série precisa ser ritmada. Subiu, encaixou, parou, voltou, e enfim, né? São detalhes da modalidade. E a gente fala sobre elas serem completas, né? Acho que hoje realmente é o que a gente enxerga, né? Tanto a Simone Biles nos Estados Unidos como a Rebeca aqui no Brasil, elas são atletas completas, né? E não é à toa esse pódio, né? E um pódio muito impactante, muito representativo também para tantas crianças negras, tantas meninas negras de periferia, no caso da Rebeca, que podem se inspirar nelas. Então, assim, a Simone Biles, muita gente torceu contra, mas é uma representatividade absurda você ter ali uma mulher preta num pódio tão alto assim, e do lado dela a nossa Rebeca também, uma menina preta. Como você enxerga isso, Sandra, e quanto isso impacta também a sociedade como um todo? Então, não deveríamos ter esse olhar, né? Um negro ganhando. Mas o negro é mais forte em tudo, né? Ele pela própria natureza mesmo, eles são bons, eles são fortes, eles são assim definidos. A gente olha um negro correndo, a gente olha um negro fazendo um salto ornamental, a gente fica assim encantada, né? Mas a gente fica assim feliz que está mudando, que não é os brancos só, que o país é de todos, né? Não tem raça de falar eu preciso ser branca, eu preciso ser preta. Essa é uma coisa que é da gente, né? Eu vejo que é da gente, de olhar e dizer. Uhum. E a gente vendo que no outro mundial tinha as 3 negras lá, e você olhar e falar, uau! Olha ali, mostrando quem somos, que somos iguais, que não temos diferença. A ginástica é uma coisa só, independente de cor, independente de raça. E o que divide muitas vezes, né, Sandra, é a oportunidade também, né? A gente vê ali trancos e barrancos, como é a ginástica, assim como várias outras modalidades no Brasil, né? A dificuldade mesmo ali do início. A gente vê hoje várias pessoas falando, postagens, trazendo à tona isso. Olha, hoje a gente está aplaudindo a Rebeca, mas, cara, ela trilhou um caminho muito difícil, né? Muito complicado ali, de história de vida, de como conseguir treinar ali. Ela tem os irmãos, a mãe tem uma história também ali. Então, a gente também difere pela oportunidade. A gente enxerga, assim, também a ginástica como outras modalidades, assim, no Brasil, né, Sandra? É bem verdade isso que você falou. Eu que trabalhei... tive a oportunidade de trabalhar no Paineiras do Morumbi. Hoje também trabalho ainda no AMB Tênis Clube, aqui pertinho da USP. E tive a oportunidade de participar, de trabalhar na prefeitura de Jandira. Você vê a diferença, a grande diferença é que a criança vai fazer a ginástica ali numa prefeitura, numa periferia, ela vai dar a vida, ela vai dar o sangue, ela vai dar o máximo que ela puder, porque ela sabe que é uma oportunidade única. A gente compara já com o clube, ela tem várias oportunidades. Ela pode fazer o polo, ela pode fazer a ginástica, ela pode fazer a natação, ela pode fazer o vôlei, enfim, ela faz tudo e não faz nada. E as nossas não. Ela realmente vai dar o máximo que ela pode. Eu saía do município de Jandira, porque hoje eu moro em Barueri. Eu ia para Osasco todos os dias, eu ia de ônibus, eu não queria faltar, eu treinava 5 horas por dia. E se falasse vai ter treino à noite, a gente estava lá. Diferente, como eu falei, de um clube particular, ela não vai deixar de ir para uma viagem para qualquer lugar para ir treinar. O pai vai falar, não, imagine, isso não é sua vida. A sua vida é você ser médica, você ser uma engenheira, não é ser ginasta. E já nós não, nós vamos dar o máximo nessa modalidade, porque aquilo lá vai mudar a nossa vida. E vai mudar mesmo, a gente sabe disso, né? Como mudou a vida da Rebeca, como mudou a vida de várias que já passaram, que fizeram história do nosso Brasil, que hoje tem ginásios, que hoje tem treinadores, por conta dessas ginastas que passaram lá atrás. A história foi formada lá atrás, não foi hoje, né? Quem às vezes olha e observa, nossa, hoje o Brasil incentiva. Não, alguém sofreu lá atrás.
Alguém não teve material para treinar, porque onde eu treinava em Osasco não tinha material. Hoje, Osasco tem material de ginástica. Osasco tem um ginásio de ginástica. Então, assim, isso precisa ser lembrado, porque alguém pagou o preço para aquilo chegar onde chegou. E a gente fica feliz porque tem patrocínio, porque quando eu fazia ginástica não tinha patrocínio, não tinha ninguém. Então é você pagar, é seu pai desembolsar dia a dia um dinheiro da passagem, que também não era assim, tão simples. Então hoje tem a lei de assistência ao esporte, né, um FAI, né, que é um fundo de assistência ao esporte, desculpa, e ajuda, auxilia, mesmo em prefeituras, mesmo do estado, mesmo do Verbas Federal, porque precisa, porque ela vai ver como ela vai todo dia para o treino. Quem vai pagar para ela todo dia para o treino? Porque ninguém sabe onde ela vai chegar. A gente tem que investir, mas se vai chegar, a gente não sabe, porque quem treina, a gente, só quem treinou, que sabe que treinar, eu treinava 5, elas treinam 8 horas. Uma Jade, uma Rebeca, uma Lohane, uma Flavinha, 8 horas, então é muito treino, muito. Então, é uma coisa assim que surreal. Se você vê um treino, você fala assim, gente, isso é o treino? Isso é o treino. Todo dia, todo dia. Hoje tem fisioterapeuta, hoje tem massagista, hoje tem psicólogo. Que bom, é isso que precisa. Só que isso precisa ser além disso. Elas voltarem e continuar esse trabalho. Porque a gente vê que passa uma Olimpíada, passa um Mundial, todo mundo vai para o nada. E depois, quando começa tudo de novo, elas estão precisando. Não, elas precisam toda vez. Toda vez precisa de ter isso, de ter aquilo, de ser mantido, né, isso. Então, que bom que hoje, como eu falei para você, eles ganham para fazer isso. Porque nenhum deles conseguiriam se manter somente com os pais. Porque os pais não têm muitas condições. A maioria que ali estão. A maioria. E a gente vê pelo o Diogo. O Diogo é daqui de Piracicaba. Eu conheço ele menininho de tudo, de 12, 13 anos. E eles não tinham nem ginásio para treinar. Se você vê o ginásio de Piracicaba, você fala assim, não, esse menininho não saiu daqui, saiu. Você imaginou o que ele se esforçou, qual foi a garra dele. E do treinador, né? Porque um atleta não se faz sozinho, né? A gente tem que ver aí e falar, não, o treinador faz a parte dele, porque senão ela não teria chegado onde ela chegou, né? E isso precisa também ser louvado, né? Ser reconhecido, né? O Chico, os demais. Com certeza, Sandra, com certeza. E era justamente isso que eu ia te perguntar, né? O quanto essas medalhas, né, essas conquistas trazem também benefícios ao clube, ao olhar das pessoas para o esporte, para a modalidade. A gente sabe que a gente ainda a gente está ainda no país do futebol, né? Onde se pagam, onde se paga milhões e milhões de reais para jogadores de futebol, e a gente vê que não é o mesmo que acontece com outras várias modalidades, com outros atletas muito bons. E o engraçado de tudo isso, né? A gente fala sobre ser o país do futebol, a gente não tem a nossa seleção masculina de futebol na Olimpíada, por exemplo. Então o pessoal está aprendendo a torcer o quê? Para ginástica, para torcer para o surf, para torcer para o skate, modalidades que a gente nem sabe muito bem quanto que as pessoas ganham, se é bem remunerado, se não é. E queria entender isso com você, Sandra. É suficiente o que elas ganham hoje? Olha, hoje ganham o suficiente, ganham para já ir pensando no futuro, porque como eu falei para você, a modalidade ela é muito árdua, é muito. Então, quando você sai, você acaba tendo muitas sequelas, muitas tendinites, muitos problemas nas costas, em pé, estourados, que foi tudo por alto treinamento. Então, alto nível, né? Então, o nível é uma coisa assim que, tipo, não dá para explicar. Como eu falei, não dá para explicar, porque a pessoa vendo ali pensa assim, nossa, parece ser simples, mas para ela chegar naquilo, o que ela já sofreu de lesões, que óbvio, tudo vai ser daqui a 10 anos, 15 anos que elas vão sentir, é óbvio isso em qualquer esporte, não é só a ginástica, porque às vezes as pessoas têm um olhar para a ginástica, a ginástica prejudica as crianças, a ginástica, não, é qualquer esporte. Um tenista, um nadador, um boxeador. Então, todos vão deixar sequela, por conta do uso em excesso. Aí, eles ganham, eles precisam pensar no futuro, como eu falei para você, de montar instituições, construir projetos, se manter, entendeu? Se manter, vamos dizer, envolvido no meio do esporte, para que continuem olhando para eles,
que foram aqueles que representaram o nosso país, né? Então, eu penso, eles têm que estar guardando, fazendo o pezinho de meia, para quando entregarem, como diz, entregar a sapatilha, que o futebol entrega a chuteira, a ginástica entrega a sapatilha, e dizer assim, eu representei o meu país com honra. E os empresários realmente, como você falou, vê e falar, não, vamos ajudar. Eu não sei onde vai chegar, mas vamos ajudar, que seja de atletismo. A gente vê o atletismo, gente, eles não têm tênis, eles não têm roupa, eles não têm nada. Por quê? Porque eles só correm. Só correm não. Eles correm. Exato. Só é que ele não faz nada. Então, assim, e aí você vê, né, que a marcha atlética foi aí, fez bonito. É verdade. E aí a gente vai querer pontuar, não, a ginástica, não, é que a ginástica, ela foi conquistando seu espaço, né? Foi diferente, foi uma conquista. Tem modalidade que surgiu que a gente nem viu da onde, como você falou, né? Tipo, nem sabíamos que tinha. Mas a gente sabe muitas vezes que a pessoa tem umas condições melhor, então ela vai para fora, ela treina fora, ela se aperfeiçoa fora e vem representar o nosso Brasil. As nossas meninas, não. Todas treinam aqui, com as dificuldades de um Flamengo, com uma dificuldade de um comitê de ginástica artística, com a aparelhagem do COB, enfim, elas são daqui. Os técnicos que foram trazidos, que deu um up aí na nossa modalidade, óbvio, os intercâmbios, né, que isso é de extrema importância, eles estarem indo para os Estados Unidos, fazendo os camp, né, fazendo essas partes de competições, porque sem experiência, nenhuma menina, nenhum menino, ninguém consegue ficar em cima de uma trave, porque os 10 centímetros que a perna treme, que você fica muito nervosa. Então, ele pensa assim, não, ela é boa. Mas olha o público, olha a sua volta. Não tá só você e seu treinador e umas amiguinhas que treinam com você. Tá um ginásio inteiro gritando. E aí? Você tem que estar concentradíssima e desligar de todo mundo e terminar a sua série e ouvir de novo, que você não estava mais ouvindo, porque você estava tão concentrada que você não estava escutando mais nada. E ouvir a nota no final que você conseguiu aquilo que é tão sonhado, né? Sua medalha. É verdade. Chorei muito. Mas é emocionante, é pra gente chorar mesmo, porque a gente consegue sentir um pouquinho ali, né, da emoção delas e uma concentração absurda que elas estavam, né? E é lindo de ver, porque é muito bonito ver um atleta de fato entregue ao esporte, entregue ali ao que ele vai fazer, né? Eu vi entrevistas anteriores da Rebeca dizendo, olha, eu vou dar o meu melhor, eu não sei se eu volto com medalha, mas eu vou dar o meu melhor, e a gente viu ela dando o melhor. Ainda que ela não tivesse conseguido uma medalha, assim como a Flavinha hoje não conseguiu também, a gente vê essas meninas dando sangue, literalmente, né? A Flavinha ali com a sobrancelha, o supercílio ali cortado, né? Sangrando, e você fala, não desiste não, né? Então, é uma honra muito grande. Agora, Sandra, eu queria, claro, a gente está transmitindo agora esse Pretoteca nessa sexta-feira, e a gente sabe que final de semana tem final de alguns aparelhos também na ginástica. Sandra, o que a gente pode esperar? Ajuda a gente a avaliar aí o que a gente pode esperar nessa grande final aí, nesse fim de semana também, ainda desses aparelhos. Olha, eu acredito que o Brasil está bem preparado, elas estão bem tranquilas, que a chance de medalha é muito grande, mas a gente também tem que lembrar que está vindo de sequências de competição seguidas, então isso também vai estar ali, tipo, dizendo, será que eu aguento? Será que eu tenho perna? Será que eu tenho ainda meu psicológico? Porque quando você compete sequencialmente, você tem um desgaste. Então, mas eu acredito que elas vão. Nós somos brasileiros, a gente não desiste nunca. A gente tem muita garra, muita raça, né? Isso a gente não pode. Não tem discussão para isso. A gente nasceu com aquilo de realmente. A gente não desiste em nenhum momento, Eu até falo, acabou, a gente está lá batalhando e as meninas vão fazer bonito. Isso eu não tenho certeza disso. A Rebeca está muito bem preparada, tanto psicologicamente como fisicamente, mas as demais também estão preparadas, né? Porque todos foram lá com um objetivo. Óbvio que a gente quer o Brasil, óbvio que a gente quer as nossas meninas,
E, assim, eu espero um excelente resultado delas, que ficaram agora, né? Que vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Falando da nossa modalidade, eu só posso esperar o máximo. E da Rebeca em especial, né? Você acha ali que em qual aparelho ela de repente vai se destacar mais, assim? Qual que é a maior chance dela ali? Em qual aparelho? Eu acredito que ainda seja o solo. O solo. Porque só se ela for tentar o salto que ela almejou e não fez, né? Então, de repente, ela pode tentar. Porque já que eu conquistei aquelas medalhas agora eu posso dar o meu máximo, né? Mas a gente tem que ver como ela tá fisicamente, né? Que aí o treinador vai interferir. Olha, você acha que você tá bem, você quer tentar esse salto, quer mudar isso? Porque o atleta, ele sobe o nível quando já acabou, por exemplo, estou competindo por equipe, então eu sei que eu não posso errar nada, então eu não vou tentar nada de diferente, que o meu objetivo é passar pelos aparelhos sem queda. Ponto. A equipe passou. Então, a minha equipe, já não preciso mais me preocupar, porque eu não tenho mais competição com elas. Aí eu vou agora e compito, tal, individual, o grupinho ali, né, das 24, fiz. Agora eu posso dar o meu máximo, estando preparada. Eu posso subir meu solo para um pouco mais, com determinado acrobacia, que no solo dificilmente ela ia fazer saltos ginásticos para subir o valor, ela ia fazer acrobacia, que são os mortais, vamos dizer assim, e no salto, que é sobre a mesa, ela poderia pensar, não, eu posso fazer o salto X, para conseguir uma nota melhor. Mas isso vai depender muito de como ela está, fisicamente, eu acredito, entendeu? Porque o treinador não vai arriscar, como a Bios, né, passou por aquele problema dela, ele não vai deixar a criança, a jovem, a criança, eu ia falar, insegura, ele não vai, porque a vida dela precisa valer muito mais, precisa, do que uma medalha olímpica, porque a gente sabe que a hora que ela está no ar, fazendo duplos e duplas pirueta, se ela cair, não tem o que fazer, ela vai simplesmente se arrebentar. Então, a integridade é o principal em todos os momentos. Ah, isso é muito importante você dizer, né? Porque às vezes a gente fica ali esperando uma coisa mirabolante, né? Você fala, não, pelo amor de Deus, faz alguma coisa para levar essa nota, mas realmente, acho que no final das contas, importa que essa atleta continue bem de cabeça, fisicamente, porque senão a gente não vai vê-la depois, né? A gente sabe as consequências gravíssimas de esportes que acontecem, às vezes, quando você tenta ultrapassar um limite, né, Sandra? Mas você trouxe aí um spoiler sobre essa questão do salto. Isso é algo que foi muito especulado nas redes sociais, né? Que esse salto teria vazado até um pouquinho antes da Olimpíada, desse salto com uma dificuldade absurda que a Rebeca iria tentar agora, né, para tentar vencer ali, conseguir esse ouro no salto. Explica um pouquinho pra gente, se você souber, se você tiver já a noção de como que é esse salto, como seria o grau de dificuldade, e se ela for fazer, o que a gente pode esperar desse salto? Vai que ela resolve fazer esse salto aí. Então, assim, do salto em si, eu não posso te falar. Eu só sei que ele tinha um valor de dificuldade maior, tá? Isso é fato. Ele não é que vaza na internet, porque assim, antes da atleta apresentar o salto numa Olimpíada, ela já apresentou para uma banca de árbitro, para eles avaliarem se ele tem o valor necessário e se não tem risco. Então, não é tipo, a Bau chegou lá e fez o salto. Não é assim, não. Então, antes, como eu falei, já a equipe de arbitragem já mostrou, pode sim. Aí ela precisa apresentar esse elemento para ser validado com o nome dela no Mundial. Mas alguém já viu? Não é tipo, eu vou lá e vou fazer. Faço qualquer coisa, não pode, existe, né? Não existe. Até porque ia fazer coisas que... Como o árbitro ia saber que valor que daria? Não tem como. Porque isso é passado por um código de pontuação. Esse código é mundial. Então, eu tenho ele aqui. Se está nos Estados Unidos, é o mesmo código. Se esse elemento não está ali, ele não vale nada. Se ele não vale nada, ele só perde. Se ele só perde, por que eu vou colocar? Então, eu vou fazer, alguém vai olhar, alguém vai avaliar, alguém vai falar, ele vale X, ele vale Y, mas ele precisa ser além do que elas já fazem.
Se é a quem, não faz sentido, ele não vai ter maior valor. Não vai ter maior valor. Ela faz aquele salto que ela fez hoje, maravilhoso. Então, eu acredito que venha, vamos supor, mais meia volta. Entendeu? Você faz duplo, duplo e meia. Porque ela gira bem, né? E não tem desconto. Então, às vezes é isso. É aumentar o grau de giro, que já dificulta bem o salto. E como você cai para frente também é outro cuidado que você tem que ter, por causa de joelho, né? Porque quando você cai fazendo o movimento para frente, seu joelho pode chegar e você já forçar o seu joelho para trás e acabou. E já o salto em que você termina de frente para a mesa, né? Não de costas para a mesa, você chega com os dois pés, então seu joelho vai flexionar para o sentido correto. Você tem a noção de tá vendo o chão, vamos dizer assim, que a gente fala, né? Então ela abre e vendo o chão. Quando ela tá ao contrário, de costas para a mesa, ela vai abrir, ela não vai ter visto o chão, porque ela vai estar de costas para a mesa, vamos dizer assim. Então, é mais complexo, para você entender. Todo o movimento que ela termina de frente é mais complexo. E aí muda o grau também de pontuação. Muda o grau de dificuldade. Nossa. E eu não reparei se a Biles tem esse salto assim, que ela aterriza dessa forma ou não? Esse salto que ela fez seria duplo, né? Duplo carpado que ela faz. E o Tchenko com duplo carpado, que é a posição fechadinha, né? Como se quisesse pôr a mão no pé, né? Que é a posição carpado. Ele é muito difícil. Os meninos faziam. Porque às vezes os meninos já fazem, mas aí o feminino vai inovar, porque a menina é mais fraca que o menino, né? E aí ele vai e faz, a gente fala, as meninas falam, não, vamos fazer também. E aí acabam fazendo. Porque a nossa mesa é um pouco mais baixa do que a deles. A nossa é 1,25. A deles é 1,35. A dos meninos. Mas é que assim, a ginástica cresceu tanto, evoluiu tanto, que os saltos agora estão, de forma geral, tá? Eu falo saltos tanto no solo, tanto salto sobre a mesa, tão diferentes, tão bonitos, tão diferentes, assim, evoluíram. E tudo é uma evolução de um que vai evoluindo para chegar no outro, né? Que antes era só o Tsukahara, que é um mortal. E a Biles faz 2 mortal depois da mesa. Só que ela ainda entra com um outro chamado Yurchenko. Então ela sai de um jeito e entra de outro. Então é essas inovações de que vão se juntando que vai tendo a evolução da modalidade e o crescimento, né? E a dificuldade. Então a gente tem que ficar atento a tudo isso agora. Olha aí, já foi uma aula para a gente já entender o que vai acontecer. Então, neste fim de semana, a gente está na expectativa lá em cima. E, Sandra, eu queria te agradecer, viu? A gente já está com o tempo esgotado, mas queria te agradecer muito por essa aula, por conversar aqui com a gente, também por trazer a sua experiência, sempre enriquecendo aqui nosso programa. Obrigada demais, viu? E vamos torcer juntas e juntos para a Rebeca Andrade conquistar aí mais medalhas nesse fim de semana. Vamos torcer, né, Sandra? Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de falar dessa modalidade maravilhosa que eu pude viver, que eu pude vivenciar, que eu pude passar boa parte da minha vida. Então, elas estão lindas, os colãs estão lindos e nosso Brasil vai fazer bonito, porque elas foram ali para deixar o nome do Brasil lá em cima, como deixou hoje, como deixou em equipe, que foi maravilhoso o 3º lugar. Óbvio, pode ser 2º, pode ser 1º, mas conseguir o 3º com louvor. Maravilha. Conversamos aqui, então, no Pretoteca com Sandra Pacheco Bezerra, ela que é árbitra de ginástica, enriqueceu aqui o nosso Pretoteca, trazendo muitas informações sobre a ginástica, para a gente entender também essa questão da pontuação e torcer juntas agora pelas nossas meninas do Brasil, não só para elas, mas para todos os nossos atletas que ainda vão competir nessa Olimpíada. Agradeço também a produção de Cauane Nascimento, também edição de Maria Cecília Dalal, e a gente se encontra no próximo episódio do Pretoteca, às 19h30 na próxima sexta-feira. Até lá. Beijo.